Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso estudo guiado, onde durante esse segundo trimestre do ano estamos abordando o tema geral sobre o grande conflito. Tema esse importante e relevante para a minha e sua vida. Antes de conhecermos qual será o tema de hoje, eu quero convidar você a fechar seus olhos para orar comigo. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, é muito bom ter esse momento de estudo na Tua Palavra, onde estamos descobrindo por meio da Tua inspiração, por meio da Tua santa vontade e do auxílio do Teu Santo Espírito, aquilo que irá nos direcionar para o que conduz à vida eterna. Que nessa ocasião nada nem ninguém possa nos atrapalhar, Pai, pois não apenas estamos descobrindo a verdade, mas também estamos dando luz aos méritos da salvação por meio de Jesus Cristo. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, hoje, terça-feira, estamos quase aí nos aproximando da metade da semana. O tema do nosso estudo guiado de hoje é Protegidos pela Palavra. Foi sugerido aqui alguns textos que nós vamos ler, são textos curtinhos. E o primeiro texto se encontra no Evangelho de João, capítulo 17, do versículo 15 ao 17, que diz assim, ó: Não peçam que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Esse texto é bastante interessante. A oração que Jesus fez em prol ali dos seus amigos, das pessoas que estavam ao seu redor, dizendo: olha, Pai, eu não quero que eles sejam tirados do mundo. O problema em si não está no mundo, mas nos perigos que o mundo oferece. O que eles precisam é exatamente saber distinguir entre o errado e o certo. E a tua palavra pode proporcionar isso. Isso é maravilhoso para mim e para você. O próximo texto está lá no livro de Atos 20, verso 32, que diz: Agora, pois, irmãos, recomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santos. Aqui Paulo fazendo a recomendação aos seus filhos na fé, dizendo: olha, é o seguinte, esse contexto, inclusive, a gente viu ontem, no estudo guiado de ontem. Se você não viu, volta lá que foi apresentado todo o contexto. Essa parte do texto aqui está fazendo menção aos perigos que a igreja poderia enfrentar após a partida dele, ou seja, após a morte de Paulo. E ele dá a sugestão lá dizendo: olha, outros homens vão se levantar após mim, eles vão perseguir, eles vão ter palavras perversas. Uma forma de vocês não se deixarem ser levados ou evitarem de serem discípulos desses homens é estarem alicerçados na palavra. Veja o quão importante é a Bíblia Sagrada na minha e na sua vida. Será que você tem tido, vamos dizer assim, aceitado a oportunidade de estar meditando nesse livro? Nós precisamos muito dele. No nosso estudo guiado de hoje, eu separei alguns pontos para a nossa reflexão. E o primeiro ponto é o seguinte: a Bíblia é a revelação infalível da vontade de Deus. Ela apresenta o plano do céu para a salvação da humanidade. Sabe, a Bíblia, ela engloba muitos temas. Um dos temas principais é a revelação do céu, ou seja, de quem nós pertencemos, ou seja, a nossa origem, para onde nós vamos, o nosso destino, e o plano da salvação, ou seja, é o motivo pelo qual eu e você devemos ter esperança no dia de amanhã, a razão de viver. Nós às vezes encontramos pessoas que fazem o seguinte comentário: não, eu não tenho mais razão para viver, eu não tenho mais motivo para viver, eu não tenho mais esperança. E é na Bíblia que a gente encontra isso, a razão de viver, o motivo da nossa bendita esperança. O outro ponto: toda a Escritura é inspirada por Deus, não algumas partes ou algumas partes mais do que outras. Toda a Bíblia deve ser aceita como a palavra de Deus. Caso contrário, a porta estará escancarada para o engano. Esse ponto é muito importante e interessante, principalmente para os dias a qual nós estamos vivendo. Hoje, facilmente, a gente vê aí pessoas se levantando e falando o seguinte: a Bíblia contém a palavra de Deus. Nem todos os textos da Bíblia são inspirados. O Antigo Testamento, somente algumas partes. Provavelmente você já deve ter ouvido falar por aí, isso teve um período que ficou bem em alta na internet. As pessoas mencionando que o relato da criação
não é fidedigno, não foi daquela forma que está apresentado, aquilo, na verdade, seria algo que deveria ter acontecido durante milhões e milhões de anos, ou até mesmo algumas pessoas veem um relato da criação como um conto de fadas, algo fantasioso. Mas sabe, se eu e você olharmos para a Bíblia com esse olhar de que apenas algumas partes, ou apenas uma parte dela, foi inspirada, foi, vamos dizer assim, assinalada por Deus, a gente de fato vai estar dando margem para um engano, para a contradição. Até mesmo existem pessoas que falam, não, a Bíblia se contradiz. Será que um Deus que é autor da palavra de Deus, o Espírito Santo a saber, será que ele iria se contradizer? Será que uma parte ele iria dizer uma coisa e mais na frente iria dizer o que ele disse? Onde estaria a questão do caráter? No nosso convívio, uma pessoa que volta atrás de sua palavra com facilidade é uma pessoa vista sem caráter. Será que Deus se permitiria ser visto dessa forma? Eu creio que não. Um outro ponto bastante interessante que eu destaquei aqui diz assim, ó: a Bíblia revela o amor de Deus à luz do grande conflito, expõe as ilusões satânicas e revela seus enganos. O diabo odeia a palavra de Deus e tem feito todo o possível ao longo dos séculos para destruir sua influência. Ontem nós vimos que ali por meio do século IV, V, a palavra de Deus ela se tornou retida, ou seja, ela era limitada. Nem todas as pessoas tinham acesso. Apenas um pequeno grupo tinha acesso e ali eles a manipulavam de acordo com o seu agrado, ou seja, de acordo com a sua vontade, ao seu bel prazer. E a gente vê que muitos e muitos tempos vão passando e Satanás vem sempre acusando. E nos dias de hoje ele vem tentando descredibilizar a palavra de Deus. Até mesmo os líderes eclesiásticos estão afirmando coisas que são totalmente contrárias ao que a palavra de Deus afirma. Ou seja, colocando exatamente por terra a voz de Deus. E isso é uma ameaça terrível. Satanás, ele, como disse aqui, no ponto que eu destaquei, ele odeia a Bíblia. Porque é na Bíblia que nós conhecemos Jesus. É na Bíblia que nós chegamos à seguinte conclusão: Satanás é mentiroso e Deus sempre tinha razão. O governo de Deus não é injusto, não é opressor, não é tirano. E é por meio da Bíblia que nós conhecemos que ele vem nos buscar, pois ele pagou o preço. Ele demonstrou amor por cada um de nós e nós fomos resgatados desse sequestro que Satanás fez. Isso é algo bastante maravilhoso. Aonde nós encontramos isso? Somente na palavra de Deus, na Bíblia. Em outro canto não tem nenhum relato semelhante ou igual a isso. Um outro ponto que eu destaquei, e será o nosso último ponto, fala assim: portanto, devemos lutar contra toda tentativa de minar sua autoridade ou inspiração, inclusive daqueles que professam amor à Bíblia, mas lançam dúvidas sobre ela de forma sutil. Esse é um ponto bastante interessante. Davi quer dizer que agora eu tenho que bater boca com as pessoas que pregam ou falam aquilo que é contrário à Bíblia? Nós temos que ter bastante cuidado em relação a isso. Porque muitas vezes nós deixamos de defender a Bíblia e passamos a atacar a pessoa. E essa linha é bastante tênue. Você acha que o nosso Deus, o nosso todo-poderoso Deus, Jesus, ele deseja que a gente seja combativo contra pessoas a qual ele deu a sua vida, o seu sangue em prol delas? Não. Nós devemos ter bastante cuidado, porque podemos nos deixar ser influenciados por Satanás e fazer um desserviço em relação à vontade de Deus. Devemos defender as doutrinas bíblicas, as palavras bíblicas, ou seja, demonstrar nossa posição. Eu creio na Bíblia. A Bíblia é minha regra de fé, a Bíblia é a minha bússola que me dá o norte, a direção de como eu devo viver, de como eu devo proceder, de que tipo de pessoa eu devo ser, como eu devo me comportar. Pronto, eu uso a Bíblia para me nortear. Ah, mas eu não concordo com você. Pronto, você tem o seu direito. Eu recomendo, eu dou testemunho
eu posso argumentar, mas você deve decidir o que você vai fazer. Afinal de contas, se eu interfiro no livre-arbítrio de outra pessoa, eu passo a, vamos dizer assim, agir como Satanás. Se o próprio Deus, que é o nosso Criador, respeitou o livre-arbítrio dos seres humanos, por que eu, que sou criatura, não devo respeitar? Temos que ter bastante cuidado. Temos que dar tempo ao tempo. Temos que deixar o Espírito Santo agir na vida de cada pessoa. Pois eu e você não temos o poder nenhum de convencer ninguém a respeito do certo e do errado. A Bíblia deixa claro que essa responsabilidade é do Espírito Santo. O que eu e você podemos fazer é procurar sermos usados por Ele para contribuirmos, ajudarmos e influenciarmos o máximo de pessoas possível para o reino de Deus. Bom, chegamos ao fim do nosso estudo guiado. Hoje nós vimos aí o quão relevante e importante é a palavra de Deus na minha e na sua vida, pois é por meio dessa palavra que eu e você temos acesso a toda a verdade, não parte da verdade, não poucos migalhas de verdade, mas toda a verdade. Verdade essa que nos irá nos conduzir para a vida eterna, ou seja, para aquilo que tanto almejamos, e nós não podemos deixar de lado essa verdade. Nós não podemos trocá-la por nada. Nós devemos sempre valorizá-la. E, claro, mantermos ela na nossa mente. Existe um verso que eu gostaria de encerrar, que fala muito ao meu coração, que diz assim: guardei as suas palavras no meu coração, para não pecar contra ti. Que eu e você, no dia de hoje, possamos guardar a palavra de Deus no nosso coração, pois com certeza estará no canto correto, no canto certo. A palavra de Deus não deve estar jogada na mesa, guardada dentro de uma gaveta, não. Ela tem um local certo para estar, no meu e no seu coração. Papai do céu te abençoe, que Ele te proteja de todo o mal e que Ele te traga aqui novamente amanhã, para mais uma vez nós termos o nosso estudo guiado, o nosso momento com Deus. Até a próxima e tchau, tchau.